Olá, formando. Vamos então fazer o skinning da nossa personagem. O skinning não tem nada que saber, é apenas uma ligação entre o modelo poligonal e o rig, ou seja, e o armature, né? E isso não tem nada que saber. Ou seja, selecionamos o objeto, temos que ir para Object Mode, selecionamos o objeto poligonal, Shift selecionamos o Armature, certificamos que estamos ambos em Object Mode, temos ambos em Object Mode, fazemos Ctrl P e, ao fazer Ctrl P, posso fazer Set Parent to Armature Deform with Automatic Weights. Isto é a forma básica e a forma mais rápida de conseguirmos fazer o skinning, ou seja, colocar weight paint no nosso objeto poligonal. O que é que mudou agora? O que é que acabou de mudar? Foi que o rig não mudou nada, o que mudou foi a maneira como este objeto vai trabalhar com o rig, ou seja, que foi criado um Armature Modifier, okay, com o Object Armature ligado. Portanto, a única coisa que aconteceu foi mudança aqui no objeto. Quando eu fiz Automatic Weights, quando fiz Ctrl P Automatic Weights, o que é que foi criado? Foram criados num objeto, no Object Data Properties, foram criados vários vertex groups com os nomes de cada bone que estava em deform. Ou seja, não foi com escrever DEF, foi simplesmente estes bones que eu deixei aqui nestas layers, aqui, ou seja, se eu for a Edit Mode ou a Pose Mode, posso ver que são só estes que estão aqui, este aqui está a mais, este aqui é um controller, está a mais, portanto eu vou retirá-lo deste grupo, para isso vou fazer M, e vou retirá-lo aqui, Shift, daqui. Foi colocado a mais, por engano. E então, o que se passa é que o bone... vamos lá ver o que é que eu tinha mais. O que se passa é que todos estes bones que estão com o prefixo de DEF são os bones que, se viermos aqui a Bone Properties, estão aqui ligados como deform ou não. Ok? Se eu clicar neste está, se eu clicar neste também está, portanto, supostamente todos os que estão aqui deverão estar em deform. Para isso eu posso selecioná-los a todos, posso fazer, em vez de estar a clicar aqui com o Alt, que é pouco fidedigno essa técnica, posso fazer Shift W, clico aqui em deform e depois clico aqui do Type, não é toggle, é apenas enable. Portanto, se eu selecionasse tudo e fizesse Disable e depois só selecionasse estes e fizesse Disable, eu teria a certeza que só estes é que entrariam nesta lista no objeto poligonal, nesta lista aqui de Vertex Groups. E o que é que são Vertex Groups? São apenas grupos de vértices que estão, e para isso eu posso vir aqui e posso mostrar em Weight Paint, são grupos de vértices que estão a mostrar influência, ou que estão dentro do grupo a mostrar uma influência de 0 a 10, ou de 0 a 1, em que 0 é azul e 1 é vermelho. Portanto, se eu vier aqui ao topo da lista e se eu fizer, por exemplo, aqui hip, poderá ver que isto tudo está a vermelho, não é? Leg, isto tudo está a vermelho, e só esta parte está aqui um bocadinho verde, e como este modelo foi feito com isto em mente, o Blender é inteligente o suficiente para perceber como estas partes não estão conectadas, ele sabe que fazem parte exatamente deste bone aqui e que não fazem deste. Portanto, o Blender é inteligente o suficiente, este sistema de hit search, ou seja, este sistema de envelope em que sai uma espécie de círculo à volta deste bone à procura de vértices, é muito avançado e está cheio de algoritmos poderosos que nos permitem ter uma boa deformação. Então, vamos verificar então o nosso modelo. Para isso temos que ir para Object Mode, vamos para Pose Mode no Armature, Ctrl Tab Pose Mode, e é claro que eu não vou poder mover isto porque estes bones de deformation estão presos por constraints, né? Por isso o que eu tenho que fazer é mostrar os controllers, que neste caso tinha os controllers aqui de lado. E esqueci-me de dizer que estes controllers daqui da cabeça coloquei-os no outro layer para termos acesso só a estes controllers. E se eu selecionar qualquer coisa, posso ver que tudo funciona. Portanto, qual é que é a grande vantagem de ter um modelo assim simples, cheio de
partes separadas, é que se eu fizer isto não há problema, se eu fizer aqui um bocado de clipe não há problema, mas passa despercebido, tanto que se eu fizer, por exemplo, aqui as zonas mais problemáticas, que é levantar aqui o pé, isto aqui passa totalmente despercebido, não é? Se eu rolar o pé, tanto deste lado como deste, se eu fizer esta parte assim, tanto como esta, funciona tudo, e poderá ver que a localização dos bounds aqui neste caso nota-se que foi mesmo intencional, tanto que não se mexe nada. Portanto, o skinning em si é muito simples, é só mesmo aplicar. Qual é que é então a grande dificuldade? É quando temos objetos ou quando temos vários bounds juntos num sítio só, e isso poderemos ver aqui na mão. Portanto, aqui na mão, onde as coisas começam a quebrar, é aqui nesta zona. E aqui temos um problema, e o problema é muito simples. Eu esqueci-me de fazer colocar deform num destes bounds. Ou seja, este bound que eu estou a selecionar é um controller. Control def. Mas, se virmos aqui nas definições, ele não está como deform. Okay? Se eu colocar agora aqui deform, não muda nada. Porquê? Porque ele não sabe, ou seja, neste momento não foi criado neste objeto poligonal, Object Mode, clicar aqui, não foi criado um Vertex Group novo. Portanto, a grande vantagem agora de fazer o bind, ou seja, de fazer este parenting com o objeto, é que nós podemos atualizar agora isto. Como? Vou fazer deste lado e do outro lado já agora, selecionar este aqui, este bound também, este aqui, colocá-lo como deform também. E agora, como está colocado como deform, agora se eu vier aqui ao objeto novamente e fizer Shift este objeto, se eu fizer novamente Ctrl P, e se eu fizer Automatic Weights, ele vai fazer um override. Okay? Vai fazer um override. Eu poderia fazer with empty groups e ali apenas adicionar os vertex groups sem adicionar aquela cor toda no azul, não é? Vai-me criar grupos azuis onde eu posso depois pintar. Portanto, é isso que eu quero. Posso fazer este with empty groups e se eu selecionar agora o nosso objeto, se eu selecionar agora o nosso bone e se eu mudar, não vai acontecer nada. Porquê? Porque o Vertex Group foi criado, mas não foi nada pintado. Até podemos ver que esta zona aqui está demasiado, está a sofrer demasiado, quer dizer que este bone de deforma deverá ser um bocadinho mais, deverá ter um bocadinho mais influência. Portanto, vamos fazer assim, vamos ligar os deformers todos, e este não está aqui, quer dizer que eu vou ter que colocar este deform, este bone M, eu vou colocá-lo também aqui no do braço, penso que é no do braço, qual é que é? É este último, portanto eu quero colocá-lo aqui também, portanto, este, shift, este e este. Eu quero selecionar este M e vou colocá-lo no 1, 2, 3, 4, 5, 3 da direita. Este aqui, shift aqui, e a mesma coisa do outro lado. Este aqui, M, shift aqui e como é que ele se chama? Ctrl Def Pinky 0. Portanto, vamos vê-lo aqui. Ctrl Def Pinky 0. Portanto, vamos sair daqui, vamos ao objeto e vamos ver Ctrl Def Pinky 0 e o right. Está aqui, foram os dois últimos criados. Então, se eu for agora a Weight Paint e se eu clicar no L, não tenho nada. Não está nada aqui. Portanto, eu tenho que pintar a influência. Portanto, eu posso vir aqui a Mix, para a maior parte dos casos, para pintar em Weight Paint, eu recomendo que tenham isto no Mix, e deixem isto aqui, por exemplo, a 0.3, ou assim, e se começarem a pintar, poderão ver que o efeito vai ficar um bocadinho mais pronunciado. Agora, eu estou aqui a ver que estou a fazer um orbit mal feito, então vou sair, vou selecionar, vou sair e vou para Edit Mode, vou selecionar um edge qualquer e vou fazer ponto no numpad para poder fazer órbita à volta. Ou seja, eu quero que vocês se lembrem disto, porque agora, como querem andar à volta disto, eu quero que se lembrem que o ponto no numpad é essencial para este workflow, ok? E vemos então uma questão, que quando eu estou em Weight Paint, tenho aqui
a deformação, mas quando eu estou em Edit Paint, a deformação desaparece. Em Edit Mode, aliás, a deformação desaparece. Então, como é que eu faço com que eu mostre o Edit Mode nesta pose, na pose que eu animei, ou seja, na pose que eu coloquei e não na pose por defeito? Para isso eu tenho que ir ao Modifier Properties, e tenho que clicar no botão da pré-visualização do Modifier em Edit Mode, e para não termos este ghost aqui, posso clicar no seguinte, que é a mesma coisa de fazer a deformação on cage, ou seja, na deformação em si. Portanto, esta seleção que nós estamos a fazer está a ser atualizada por isto. Não percebo porque é que isto não está on por defeito, mas lembrem-se que ela existe, porque assim desta maneira vocês poderão ver exatamente o que é que está a passar. E se eu fizer aqui em Edit Mode, colocar aqui o ponto, e se eu selecionar este ponto, eu consigo ver que este ponto em específico, aqui à direita no painel N, tem o Def Hand, Def Index, Def Middle, Def Ring, Def Pinky, e temos estes valores todos, ok? Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este ponto está a ser afetado por vários pontos. Eu quero que seja afetado apenas pelo Hand, não quero que seja afetado por nenhum bone aqui do Ring, ou seja, eu quero apagá-lo aqui. Ring, o que é que eu apaguei? Apaguei a influência, ou seja, eu apaguei a influência que este ponto recebe de outros pontos. Eu não estou a apagar os vertex modes, ok? Porque por defeito ele mostra, cada ponto recebe uma influência de vários vértices. Eu posso apagá-los aqui, ok? Mas eu não recomendo que o façam, é só mesmo quando sabem exatamente o que está a passar. Index, eu não quero o index aqui, portanto vou apagá-lo também, nem o middle. Portanto, ele veio logo para trás, porquê? Porque a influência dos outros desapareceu. Mas agora, eu tenho uma coisa que diz 0.12, 0.2, 0.2. Estes três valores não dão 1. Não fazem o resultado de 1, como eu disse há bocado, de 0 a 1. Portanto, se eu fizer normalize, assim já faz. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por defeito, eu posso adicionar a vértices valores que não sejam de 0, que não estejam de 0 a 1. Eu não percebo porque não. Não percebo porque é que está assim desta maneira, porque noutros programas é sempre por defeito, cada ponto tem uma influência de 0 a 1, e aqui podemos ter menos de 1, podemos ter mais do que 1. Posso colocar, por exemplo, aqui 1 aqui e 1 aqui, e ele assim não sabe o que é que há de fazer e fica aqui, o resultado é o mesmo, ou seja, não está a somar. Portanto, eu acho que isto é problemático. Se eu fizer normalize, ele agora faz diferença entre os dois e não faz grande diferença aqui. Portanto, uma coisa que eu recomendo que façam quando estão a fazer Weight Paint, é ir às definições ou às options daqui em cima do Weight Paint. Podem vir aqui ou podem vir aqui às options aqui, e aqui em options ligar o Auto Normalize. Quer dizer que ao fazer isto podem colocar sempre a informação apenas de 0 a 1, e podem fazer também multipaint para poder pintar entre vários bounds. Quer dizer que com estes dois, Auto Normalize e Multipaint, eu agora sei que quando eu pintar qualquer coisa eu não vou sair da informação do outro, ok? E pronto, eu estou a pintar aqui neste qual é que é o modo? É o Control Def Pinky, é neste aqui, e se repararem eu estou a clicar e não está a acontecer nada. Porquê? Porque eu estou em Mix, né? Se eu estiver, por exemplo, em Add, que é adicionar, o valor de 0.4 vai ser adicionado e vai ficar cada vez mais forte, ok? Portanto, poderá ser isto que queiram ou não, e pronto, fica aqui um bocadinho forte e já é demais. Portanto, se for demais, se eu fizer agora, por exemplo, o Blur, o que é que o Blur está a fazer? O Blur está a fazer com que este efeito seja um bocadinho mais suavizado entre outros bounds, e é exatamente isso que está a acontecer. Porquê? Porque se eu for agora a Edit Mode outra vez, estes pontos estão a ter a sua deformação, estes valores diluídos entre uns e outros, ok? Portanto, como eu quero que este ponto tenha mais influência no Ctrl Def, eu venho aqui, coloco, por exemplo, 1, se eu fizer Normalize, ele vai fazer com que este estes todos façam uma média deles próprios e destes todos, e
Mas pronto, podemos apagar estes todos que não precisamos. Qual é que é o grande problema? É que não podemos fazer isso em vários. Temos que fazer um a um. Portanto, como um a um não dá jeito nenhum, a não ser que seja algo muito low poly, como temos aqui, pode ser que possam fazer algo assim e assim. Este não tem informação, este já tem quase tudo. Mas pronto, penso que compreendem assim esta espero que compreendam esta técnica. Então, Pinky, não é o Pinky que eu quero, é o... Este nem tem influência deste, acho eu, não tem. Ctrl F, não tem. Portanto, eu para fazer com que este tivesse o Ctrl F Pinky, eu tenho que o selecionar e tenho que fazer assign com o weight que eu quiser. Se eu quiser que ele faça parte deste vértice, eu posso fazer, e se eu quiser que ele faça o assign com 0.88, se eu fizer aqui assign, ele vai-me aparecer aqui como 0.88. Portanto, quando eu apago isto que está aqui, eu não estou a apagar isto da lista, estou a apagá-lo da sua influência, ok? E este é o sítio mais fácil de ver esta informação. Outro sítio que podemos ver, mas que não podemos editar, é numa janela nova do Blender 3, ou a partir do Blender 3, ou de 2.9, não sei quanto, já não sei qual é, 2.92, acho eu, não sei, que é o Spreadsheet, onde sempre que selecionamos um ponto, podemos ver a sua influência aqui, não é? Mas isto dá muito mais trabalho de ver e não podemos selecionar, é apenas o spreadsheet para vermos o que está a passar. Mas não interessa, o que nos interessa é apenas perceber. E agora vamos resolver aqui este problema aqui em cima. E então, o que é que eu quero ver? Quero ver que este ponto tem muita influência de várias coisas que não me interessam. Portanto, o que eu quero, se calhar, é deixar isto apenas no hand. E posso apagar o thumb, posso apagar estes todos e deixar apenas o hand. E o que é que isto acontece? Coloca-me a influência toda neste bone que está aqui. Neste bone que está aqui, quer dizer que ficamos com esta diferença. Portanto, eu posso ir sempre a Weight Paint. E agora como é que eu faço para selecionar este hand? Eu tinha que vir aqui e procurar o hand. Def hand R. Deformer hand R, que é este? Não, é L, perdão. Deformer hand L, onde é que ele está? Hand L, pronto. E agora está aqui, eu tenho que colocar pintura a 1%, por exemplo, e agora ir colocando aqui e pintar. Qual é que é a grande vantagem disto que eu acabei de fazer? É que é difícil perceber onde é que as coisas estão, ou seja, onde é que os bones estão. Portanto, existe uma forma que nós podemos utilizar para poder aceder a vários pontos interativamente. Para isso, é muito importante. Tenho que desligar aqui em Edit, Lock Object Mode, tenho que desligar este botão e agora, se quiserem, podem selecionar com o Ctrl outro objeto, têm que, o Armature, têm que ir para Ctrl Tab para ir para o Pose Mode e agora selecionam novamente o objeto e, se repararem, selecionam o objeto poligonal e, se repararem, agora tem o objeto poligonal e os bones em Pose Mode. Okay? Quer dizer que se eu agora quiser selecionar este bone outra vez, posso clicar com o Ctrl, clique, e ele agora mostra-me esta influência. Pinto um bocado, uso, por exemplo, aqui o Blur F para aumentar aqui um bocadinho, Shift F para aumentar a Strength, mas já está no máximo, uso aqui um bocadinho do Blur, e já vemos que já saltou aqui um problema. Se eu fizer Ctrl Z, depois nota-se que está aqui um problema, mas agora vamos ver, clico aqui com este botão e vejo que está tudo bem, Ctrl, clico aqui, vejo que fica tudo bem. Portanto, basicamente o Weight Paint é isto. É estarmos a passar entre bones, pintarmos o que queremos. Portanto, vamos selecionar aqui esta pintura. E se calhar isto é demasiado grande. Como estou com Add, eu gosto de utilizar o Weight 0.2. O 0.2 para mim é um número mágico e para muitos artistas é um número mágico. Porquê? Porque podemos 0.2 ou 0.1, muito pouca coisa. Podemos ir clicando com o Weight em modo de Add, ou seja, com o brush em modo de Add. E depois podemos utilizar o Blur ou podemos utilizar o Average. O que é que o Average faz? Ele destrói um bocadinho mais
é um blur um bocadinho, é como se fosse um blur um bocadinho mais forte, porque ele faz com que as influências onde eu clico fiquem um bocadinho mais fortes. Portanto, as ferramentas que irão utilizar mais a sério é o blur e a pintura. O average é só mesmo para outras partes mais problemáticas. Qual é que é o problema agora? Eu agora, para mostrar agora o que é que está a passar, eu teria que ter o controlador e os deformers ao mesmo tempo, e agora quero colocar isto no sítio. Eu tenho que selecionar, mas não consigo. Eu consigo selecioná-lo para ver o que é que está a passar. E posso rodar, realmente posso rodá-lo, mas eu não tenho o controlador selecionado. Eu posso fazer agora Ctrl Alt R para voltar atrás, mas não me dá muito jeito porque não tenho acesso um acesso muito controlado a isto. Portanto, o que é que normalmente é feito? O que é que muita gente faz? Em vez de estarem a trabalhar desta maneira, a deformar enquanto estão a utilizar, o que muita gente faz é cria uma animação de umas deformações. Vou colocar isto aqui no Graph Editor. Cria umas deformações em vários objetos. Por exemplo, faço tecla I para fazer insert, mas não dá. Porquê? Porque eu estou em um Weight Paint, tenho que ir ao Object Mode, tenho que selecionar este objeto, tenho que fazer Ctrl Tab para ir para Pose Mode, faço I e faço Rotation, ando aqui um bocadinho para baixo, para o frame 10, por exemplo, ando aqui um bocadinho para baixo, faço I, Rotation, ando aqui ao frame 20 e faço para o outro lado, faço I outra vez e Rotation, e agora já posso ir ao objeto poligonal, vou a Weight Paint e quando estou com o Weight Paint Mode ligado, posso andar para trás e para a frente e ver a deformação e pintar a deformação em alturas diferentes da animação. Tanto que, se eu quiser, posso sempre desligar alguns layers, mas para isso teria que sair outra vez do objeto. Se isto está roxo é porque não selecionei um objeto. Se está roxo não, se está assim cor-de-rosa é porque selecionei um bone que não é deformer, ok? Portanto, eu tenho aqui um bone a mais, para isso eu tenho que selecionar os bones, tenho que ir a Object Mode, selecionar os bones para poder aceder aqui a esta janela e agora sim posso desligar os controllers que eu não quero para termos apenas os deformer bones selecionados. E assim já não tenho de me preocupar. Porquê? Porque a animação está feita, então não preciso ter aquela confusão toda e agora sim posso selecionar isto e fazer então o objeto. O que pode também fazer, e que é uma coisa que pouca gente faz e que eu às vezes costumo fazer, é selecionar, mudar a janela para que eu tenha outra janela de Properties. Vou, por exemplo, aqui ao Bone, faço aqui Pin desta seleção e quando eu vou a outro objeto eu tenho aqui a informação das layers. Com este pin aqui eu tenho a informação das layers mesmo que tenha outro objeto selecionado, ou seja, esta informação dos layers e dos constraints que só se encontra nos armatures nós poderemos aceder quando temos um objeto selecionado, poligonal selecionado, se mantivermos este pin aqui. Quer dizer que este pin permite meter estas layers aqui selecionadas, que é também uma dica que eu recomendo fazerem. Agora é só selecionarmos isto, vimos aqui, já não preciso desta animação, posso minimizar isto, seleciono isto, vou para Weight Paint, vou para Weight Paint, vou para Pose Mode, seleciono o nosso objeto poligonal em Weight Paint e com o Ctrl clique posso pintar e vou retirá-lo aqui, vou pintar aqui e posso dar então aqui a informação que falta. Pode utilizar o Shift, pode utilizar o Ctrl, o que for, e repare que se exagerarmos, o que acontece? Ele vai começa a comer para baixo a outra parte. Porquê? Porque esta parte, estão a ver, este ponto, como é quase filho 100% deste, vai para a frente e vai para trás, né? Começa a comer a mão. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que selecionar com o Ctrl a mão e recuperar este bloco aqui. E se isto começar a ficar demasiado descontrolado, muitas das vezes, 90% das vezes, é uma questão de utilizar o blur
e muitas vezes o blur requer muitos cliques para poder funcionar como deve ser. Mas pronto, pelo menos já temos aqui a mão a fazer a deformação um bocadinho melhor. Mesmo assim ainda está aqui esta zona que não estou totalmente satisfeito, a mão está a mexer muito deste lado, quer dizer que eu gostava que pelo menos esta parte tivesse um bocadinho mais influência na mão. Outra coisa, nós podemos ver também aqui os nossos wireframe, e não precisa estar a ver com a opacidade toda, podemos ter uma opacidade mais pequena, ou desligarmos o wireframe assim, mas não vale a pena, porque assim eu sei exatamente onde é que estou a pintar, ok? Isto é um bocadinho mais fácil de trabalhar assim desta maneira. E assim, se eu andar para a frente e para trás, poderá ver que o movimento já é mínimo, não é? O movimento desta parte já é mínima e pronto. Basicamente tudo o que vimos neste vídeo foi apenas os truques para poder pintar. Já viu que o skinning é uma atividade bastante direta. Vamos ver uma coisa. O objeto não está... eu não tenho a pintura em Weight Paint, eu não tenho a pintura clicada aqui, não tenho a pintura simétrica, quer dizer que as alterações que eu fiz deste lado não foram aplicadas neste, vamos ver, não foram, não é? Portanto, se eu agora pintar aqui qualquer coisa, eu vou pintar aqui qualquer coisa aqui mesmo extrema, ou seja, pintar isto neste lado, vamos ver que quando eu seleciono agora este, foram colocadas. Portanto, algo que eu quero que faça é colocar logo, como estamos a trabalhar num objeto, vou fazer só Ctrl Z, como estamos a trabalhar num objeto simétrico, as primeiras coisas que eu quero que façam quando vêm para o Weight Paint é utilizar apenas o Add e o Mix, está bem? Porque os outros vão lhes causar problemas. O Add, quando quer fazer com que o movimento seja um bocadinho mais adicional, ou seja, se eu clicar uma vez ele fica azul, se eu clicar mais é incremental, vai começando a crescer até 1, ou utilizar o Mix, que é este mais simples, para o quê? Para se eu quiser pintar com 0, eu estou a pintar 0, quer dizer que estou a apagar a informação. Isto é muito bom porque ele assim está a redistribuir o weight para outros bones à volta, seja o bone aqui do braço ou dos dedos, está bem? Portanto, na maioria dos casos irá querer utilizar o Mix e de vez em quando o Add. E depois vá a Options, ligue Auto Normalize, Multipaint e clique aqui no X. Se eu clicar no X, se utilizou a personagem virada para o "-y", o pintar de um lado vai refletir no outro. Ok? Portanto, nos próximos vídeos, agora no resto da unidade, vamos ver então como resolver os problemas mais comuns noutros modelos um bocadinho mais avançados. Porque este modelo é simples, este modelo é apenas para mostrar o rig e não reflete o que é que vai sofrer nesta área se utilizar então o rigging e o skinning em modelos mais low poly, com roupas, com acessórios, e poderá haver então outras questões. Até lá, continuação de bom estudo.